feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que invade todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Esse é um trechinho de um louvor que tem a ver com o que eu quero falar da palavra de Deus, que está no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 6, alguns versos a partir do verso 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esta foi a oração modelo que Jesus deixou para nós cristãos, independente da denominação ou da religião que a pessoa professe. É um modelo para saber se achegar a Deus. Mas o próprio Deus diz para não usar de repetições vãs. Então nós não devemos fazer da oração modelo que Cristo deixou como se isso fosse aquela oração repetitiva, repetitória de sempre, de sempre, de sempre. As palavras da oração denominada o Pai Nosso, elas devem ser sentidas. Você deve falar com Deus, ter um diálogo com Ele. Deus já sabe o que você vai pedir, o que eu vou pedir, o que nós precisamos, antes da gente falar, porque foi Ele que nos formou. Eu gostaria de falar do pequeno estudo que tem aqui, né, sobre essa oração chamada oração modelo. Quando ele diz no verso 9, Mateus 6, 9, Pai nosso que estás nos céus. Está dizendo que Deus é, não é? Ele é Pai. Quando ele diz santificado seja o teu nome, isso quer dizer da adoração. Então, quando você chamar Deus de Pai, tenha certeza que está fazendo isso com convicção e com adoração no coração, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é Pai e que há uma adoração, um louvor no seu coração quando você faz isso. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Está lá no versículo 10, Mateus 6, 10. Então busque e faça a vontade de Deus, porque a palavra dele é o caminho para descobrir esta vontade, é o propósito de Deus para a sua vida. Porque não adianta você declamar o Pai Nosso
se você não tem uma relação de filho com Deus. Você precisa ter a convicção de que Ele é Pai e de que você é filho. Fazendo o quê? Se me amas, fazei o que vos mando, é o que Jesus falou. Então, faça o que Deus quer que você faça. Como você vai descobrir isso? Na leitura da palavra, leitura sistemática, leitura histórica e leitura inspirada pelo Espírito de Deus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, versículo 11. Então, é o momento de você pedir a Deus para suprir as suas necessidades, a fim de você cumprir as suas tarefas, sejam espirituais, sejam materiais. Isso é o momento da sua petição, é aqui, depois que você reconheceu a soberania do Senhor, a figura de Pai, depois que você adorou, depois que você entendeu, então é o momento de você pedir a Deus o que você precisa. E é o pão, pode ser o pão da comida, pode ser o pão de um trabalho, pode ser um remédio, pode ser a cura para um parente. É o momento de pedir ao Senhor. Perdoa-nos. Está lá no versículo 12. Peça a Deus que perdoe suas faltas, suas falhas, que nós sabemos muitas vezes onde é que a gente está errando. Nós somos mestres em apontar o erro do outro, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Devemos pedir perdão a Deus nesse sentido. E não só pedir perdão, mas também perdoar quem ofende a gente. Sabemos que no dia a dia é muito fácil a gente ser ofendido, alguém nos causar mal. Há maus ou males que não são assim tão graves, mas há outros que mexem mesmo com a gente, tem a ver com a nossa intimidade, tem a ver com a nossa pessoa, tem a ver com o nosso nome, que ferem mesmo a alma. Mesmo assim, o Senhor diz que devemos perdoar. Nós temos que perdoar para que sejamos perdoados. E agora sim, no versículo 13, não nos deixe cair em tentação. Nesse momento, você vai clamar ao Senhor a proteção dele, né? Mas você deve procurar meios de fugir da tentação, de fugir da aparência do mal. Não é pedir a Deus que remova as provações, não é pedir a Deus que tire as tribulações, porque aquilo que eu tenho que passar, que você tem que passar, a gente vai passar. Mas é pedir a Ele força e proteção para livrar de cair definitivamente no mal. E finalmente, teu é o reino. Então, essa é uma bênção que Deus deixou para nós. O reino dele vem até nós na terra. O reino está nos céus, o reino de Deus está no momento inalcançável por nós humanos. Somente através da pessoa de Jesus Cristo é que podemos alcançar o reino de Deus. Então, a partir de hoje, que eu e você possamos orar o Pai Nosso de uma maneira diferente. Não com vã repetição, não decorando, né? Mas que esteja no coração e que esses passos estejam sendo seguidos. Entender quem é Jesus, entender quem é Deus, entender e perceber quem é o Espírito Santo, a pessoa desse Deus maravilhoso e quais são as atitudes que temos que ter para orarmos isso. Veja, se eu simplesmente declamar o Pai Nosso, sem estar sentindo isso, sem perceber o que é isso, eu não vou estar sendo diferente, como diz a palavra, daqueles que já receberam a recompensa. Que possamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou fazer e nos destinou para fazer. Que as minhas palavras encontrem lugar no seu coração, que o Espírito Santo faça a transformação necessária na sua vida. E que também na minha vida eu possa sentir essa transformação. Possamos ser agentes de Deus, agentes de paz, agentes de bem para esse mundo tão controverso. E eu termino dizendo algo que
sempre falado para alguns irmãos, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Fique na paz.